Olá, e a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar sobre medos e fobias. Aqui de volta à Utilidade Pública com a gente, a doutora Patrícia Pinatti, que é psicóloga e psicanalista. Muito obrigada mais uma vez, doutora Patrícia. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, muito obrigada. Quando a gente fala em medos e fobias, é comum a procura pelo consultório? Muito comum. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o medo é importante. Tá? Faz parte. Faz parte. E ele, na verdade, ele é um princípio instintivo. Ou seja, o medo que faz com que não tenhamos algumas situações ou não vamos nos expor a situações que aquilo pode atrapalhar a nossa vida, né? Então, o medo, ele é um interditor importante. É importante que a gente tenha medo. O que a gente não pode ter é avançar demais neste medo. E quando? Como fazer essa distinção? Quando o medo é um medo natural e quando o medo já é um medo problema, um medo que está além do que deveria estar? Ele tira você do seu racional. Como é isso, tirar você do seu racional? Então, você tem medo de altura. Eu tenho medo de altura. Instinto de sobrevivência. Eu sei que eu posso cair de lá e morrer. Mas eu não consigo subir uma escada mais. Aquilo me trava as pernas, a mão sua demais, eu tenho taquicardia, descompensação, né? E eu entro em pânico. As pessoas usam bastante essa palavra, né? Eu entro em pânico, eu fico paralisada. Este é onde a gente precisa alertar, tá? Então, eu não consigo subir uma escada. Tudo bem, desde que aquilo não te atrapalhe no cotidiano, que você não seja limpador de vidros, tudo bem, dá para você conviver com aquilo. Mas quando você começa a prejudicar a sua vida social, a sua atividade laboral, você precisa buscar ajuda. Por exemplo, a pessoa é claustrofóbica e não consegue permanecer muito tempo no elevador, mas ou trabalha ou mora no andar 8º, 9º, 10º. Como lidar com isso? Algumas pessoas têm medo, mas elas incorporam isso no dia a dia. Então, eu moro no 11º andar. Eu não gosto de elevador, não gosto. Mas até o meu apartamento eu vou. Vou ter que subir, né? Porque vai ficar, não vou chegar subir todos os dias. Várias vezes, inclusive. No meu trabalho eu vou. Então, às vezes, as pessoas selecionam isso. Eu tenho medo, mas no trabalho e em casa, no prédio da minha mãe, eu vou. Então, ela está, de certa forma, convivendo com isso, administrando isso de uma forma positiva. Mas parar de usar o elevador, por exemplo, já é um problema. Aí já é um problema. Eu vou fazer entrevistas de trabalho e aí eu pergunto para a pessoa, vou ter que trabalhar lá, tem elevador? Então, eu não vou. Aquilo passa a ser uma limitação. Aquilo é um agente limitador. E isso atrapalha a minha vida, o meu cotidiano. Né? Isso é quando você precisa realmente buscar ajuda. Medo de falar em público. Medo de falar em público. Às vezes as pessoas estão ali num grupo, aquela pessoa fala pelos cotovelos, mas aí quando chega, olha, você vai agora apresentar um trabalho, não posso ir, quebra esse galho, vai ali e apresenta esse material, pronto, o mundo acabou. Este é um medo muito comum. E o que é o medo de falar em público? É o medo de você se expor, né? É a exposição. Quando eu estou entre entes queridos, tudo bem, que o julgamento dos entes queridos, eles não são tão pesados quanto os que eu acredito que os dos outros possam ser. Porque às vezes ninguém está fazendo julgamento nenhum e eu estou achando que possa vir. Esse é muito comum. E isso também pode ser um agente limitador, né? Quando você tem que apresentar um trabalho de escola, de faculdade, uma planilha no trabalho e você não consegue fazer aquilo. Tem muito isso, é sempre o medo não está relacionado você em vencer o seu medo, está muito relacionado ao julgamento das outras pessoas.
mais uma vez, quando a gente está falando, a senhora trouxe esse exemplo aí de falar em público, a pessoa nem começou ainda a apresentação, ela já está preocupada. Será que eu vou falar bem? Será que as pessoas vão entender? Será que eu não vou gaguejar? Será que... Então, são serás infinitos. Muitos serás. Aquele medo que a gente estava falando no comecinho, aquele é o medo instintivo, né? Que eu falei que é importante que todos nós tenhamos e todos nós temos. O outro, este medo que a gente está falando, é o medo do olhar do outro. Que a gente está muito subjugado ao que os outros vão pensar, ao que os outros vão achar, o que eles estão falando de mim. Esse especificamente de você estar lá frente a um grupo de pessoas e expor as suas ideias, isso está muito vinculado sim ao olhar do outro. A gente teve aqui, já falando em medo ainda de falar em público, a gente tem trazido esse tema, inclusive a gente trouxe o professor Alvacir Rezende, que ele tem um livro, Medo de Falar em Público, que ele traz técnicas para serem utilizadas como ferramentas na hora de você ter que enfrentar esse medo. Existe uma diferença, a senhora estava falando de vários tipos de medo, a senhora falou do medo de instintivo mesmo, aquele medo de altura. Que é normal que tenhamos. E tem aquele mais voltado para a ansiedade, envolvendo muito aí o olhar do outro. Tem alguma diferença quando a gente fala de estratégia, de ferramentas, de técnicas para lidar com isso, para tentar ou conviver ou se livrar? Então, o que a gente não consegue conviver se torna fobia, né? De uma forma bem geral, se torna fobia. Claro que a gente pode entrar em grandes discussões psicanalíticas sobre isso, mas aquilo que a gente não consegue conviver, que gera todo esse transtorno, essa crise de ansiedade sintomático, essa é uma fobia. Como lidar com essa fobia? Geralmente o paciente começa a evitar as coisas que lhe geram esse sentimento de desconforto tão grande. Claro, natural, né? Mas isso vai ampliando, isso vai aumentando. Então, para esse paciente, eu indico terapia, sempre. O outro, por exemplo, que a gente está falando do falar em público, que você sente, claro, aquele friozinho na barriga, dá um sorzinho na mão, mas você chega lá e geralmente as pessoas falam, faz uma piadinha para quebrar o clima, né? Essas estratégias, você faz a piadinha e consegue deslanchar, aí você está conseguindo administrar, né? Essas técnicas são válidas, sim. Muitas diquinhas, muitas técnicas são válidas. Agora, quando entra no processo realmente do pânico, da ansiedade em si, elas não conseguem funcionar. Sobre essa questão do pânico e dessa ansiedade aí já no nível máximo, a gente vai conversar daqui a pouco, doutora Patrícia, a gente vai ao intervalo, a gente volta já 2 minutos.